Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Misael Silva, eu sou psicólogo e hoje eu vim falar, a convite da Tatiane, sobre o funcionamento do cérebro para vocês, ok? Antes de eu começar, quero me apresentar aqui rapidamente. Eu já tenho mais de 10 anos de formado e há 10 anos faço atendimento clínico e desde então eu vim atendendo em várias áreas e também com vários tipos diferentes de pessoas, né? Já atuei no abrigo para acolhimento de crianças e adolescentes vítimas de abuso, violência, exploração sexual infantil e juvenil, assim como sempre atendi na clínica vários casos, desde pessoas que queriam abortar até questões mais recorrentes da psicologia, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, essas questões. E o tema do cérebro, para mim, é sempre fantástico poder falar, poder compartilhar, porque é algo que eu gosto bastante. Então, sem delongas, vamos lá. Funcionamento do cérebro. O que é o cérebro? O cérebro é um órgão mais importante do sistema nervoso, que controla o corpo todo. Ele é responsável pelas ações voluntárias e involuntárias do nosso corpo. Então, a gente poderia falar que o nosso cérebro é o quartel-general, né? Ou seja, ele que comanda tudo. E, de fato, nós não sabemos onde fica a alma, mas sabemos que um dos órgãos principais do corpo que pode ser destacado como a sede da consciência, com certeza, é o cérebro. Então, o que, que seriam aí comportamentos, né, ou respostas voluntárias? É andar, falar, comer, brincar, mexer o dedão no seu pé. Então, esses são comportamentos voluntários, ou seja, que você escolhe por vontade própria fazer. E os involuntários são isso: batimento cardíaco, respiração, funcionamento dos órgãos internos. Na verdade, se você precisasse pensar para o seu coração bater, ficaria meio complicado. Então, ainda bem que a gente não precisa ficar fazendo isso, nem prestar atenção nisso, senão algumas pessoas, como é bem esquecida, já teria tido problema, com certeza. E aí, um dos melhores meios para a gente conhecer o cérebro, se você quiser se aprofundar mais, aí depois procurar na sua casa, pesquisar no Google, é neurociência. A neurociência é um estudo científico do sistema nervoso. Tradicionalmente, a neurociência tem sido vista como um ramo da biologia. Eu faço aqui uma ressalva de que a neurociência é sim um ramo da biologia, né, porque está estudando ali o órgão, né, o cérebro, porém ela tem uma dimensão interdisciplinar fantástica, desde a neuropsicopedagogia, né, desde a neuropedagogia até neuropsiquiatria, neuropsicologia, enfim, ela com certeza auxilia em vários tratamentos, em várias atuações diferentes, teorias diferentes, porque ela dá o suporte do que a gente vem descobrindo desde 1990, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Porque em 1990 a gente vem descobrindo coisas fantásticas sobre o cérebro e com certeza ainda não é quase nada comparado ao que ele tem de complexidade. Mas a neurociência com certeza foi um marco no estudo do cérebro, do comportamento humano, na compreensão de motivações humanas. E aí, nós temos que marcar uma coisa bem rápida, né? O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e o tronco. A gente marcaria o encéfalo, né, como essa parte aqui, né, principal, até mais ou menos aqui, né, que é o começo do tronco cerebral, onde está ali o bulbo, né, que é responsável pela respiração, perto da medula espinhal, né, que já está se aprofundando no que a gente vai chamar aqui da coluna vertebral. Né? Então, o sistema nervoso central, ele comanda, né, todo o nosso corpo, ele é formado pelo encéfalo e pela coluna vertebral espinhal, que aí é a parte que a gente falou, né, que comanda a parte involuntária, é isso que a gente não precisa pensar. Então, várias das ramificações que são do movimento do sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, ele vem, né, aqui instalado por meio da medula e vai, né, se ramificando para os órgãos do corpo. Então,
apagando aqui. Vamos ver se minha borracha não está eficiente. Olha. Então, essa é simplesmente uma ideia inicial sobre a estrutura do cérebro. Então, o sistema nervoso, formado pelo encéfalo, que você viu aí, que é cérebro e tronco, e pela coluna vertebral ou coluna espinhal. Se você for ver, então, se a gente falasse assim, olha, o cérebro é composto do quê? Neurônios. Os neurônios, né, nós vamos ver também mais para frente um pouquinho, nós temos mais ou menos uns 86, 87 bilhões de neurônios. Foi escrito o livro 100 bilhões de neurônios, mas inclusive até uma neurocientista, pegada em neurociência, né, brasileira, ela descobriu que na verdade não são 100 bilhões, são 86 bilhões. Mas enfim, né, nós estamos falando da casa de bilhões, então para mim não faria diferença nenhuma. Eu não sei se para você faria diferença, né, 15 bilhões a menos. Mas enfim, os neurônios eles são formados então por essa estrutura, né? O neurônio é algo muito pequeno e ele tem essa estrutura básica aqui que são os dendritos, cadê? Ó, que são esses pequenos bracinhos aqui, o axônio, que é esse corpo aqui, né? Esse alongamento como se fosse uma cauda, e depois nós temos os terminais, né, axiônicos aqui, que são o finalzinho dele. Aí, então ele começa uma ponta, chega numa outra ponta. Então a informação vem daqui, né, que chegou de um outro neurônio, que passou para esse e que vai passando, né, por todo o circuito até completar um comportamento ou o que quer que ele esteja ali sendo mandado enquanto informação. E é muito importante para você entender que uma outra questão aqui dos neurônios é que eles fazem um sistema de comunicação através disso aqui, da sinapse, que são pequenos impulsos nervosos, impulsos elétricos. Por isso, tem experimento que mostram que se colocar uma lâmpada no seu cérebro, a lâmpada acende de tanto impulso elétrico que tem no seu cérebro. Isso é interessante, né? Então, para que ele faça isso, faça essa transmissão, ele precisa de um condutor. E esse condutor são os neurotransmissores. O neurotransmissor, você vai ver que no corpo falam-se de 30 a 50 neurotransmissores diferentes. E aí, só a título também de ressalva, o que são neurotransmissor? Neurônios que atuam, né, no cérebro. Então, na verdade, hormônios que atuam no cérebro. Você vai ter hormônios que não atuam no cérebro, atuam para baixo da nossa cabeça, né, porque nós temos uma camada aqui que impede algumas substâncias de subir, passar para o cérebro, então não são todos os hormônios que atuam diretamente no cérebro. E aqueles hormônios que atuam no cérebro é chamado de neurotransmissor. Essa é a única diferença, então. Nós temos hormônios, todos são hormônios, todos os neurotransmissores são hormônios, porém são hormônios que atuam diretamente no cérebro, ok? E aí, dentro desses neurotransmissores, né, que controla aí, sobretudo vários comportamentos nossos, desenvolvimento do crescimento, da sexualidade, a formação de genitais, a formação da nossa estrutura, né, fenotípica em relação à nossa imagem, você vai ver aí alguns neurotransmissores que são importantes para as emoções. Então, quando você pensa no cérebro, você pensa também em controle não só de comportamentos, como falar, comer, mas também de emoções. E aí, né, dos vários neurotransmissores que a gente poderia citar, nós vamos citar esses 9 aqui, que é a adrenalina, né, que ela é responsável por fuga e luta. Então, ou seja, quando você tem adrenalina no meio de uma briga, no meio da discussão, quando você está sendo assaltado, quando um cachorro vem atrás de você, você vai ter adrenalina que você vai estar pronto para quê? Para fugir, né, para correr. Por isso que vai ter uma inervação de sangue correndo para as pernas e para os braços para você lutar. Ou senão, você, né, vai desmaiar, que aí vai ser um alto nível de adrenalina que algumas pessoas congelam.
E você vai ver por consequência que a noradrenalina, que ela é responsável pela concentração em alerta. Se você também não tiver nada de adrenalina no seu corpo, aí nós começamos a ter uma passividade exagerada e a gente não consegue ter concentração. E a dopamina, acredito que é um dos hormônios mais conhecidos, que ele é muito associado com as drogas, né, com as drogas excitatórias, cocaína, crack, todas que geram um aumento muito rápido de prazer. Então a dopamina ela está sempre ligado ao prazer, né, seja de droga, de sexo, de comida, de bebida, de qualquer outro estímulo que seja positivo. Porque a dopamina, inclusive, faz com que você grave memórias, para que você busque depois essa fonte de prazer. A ocitocina é o hormônio do amor, olha só que bonitinho. E em relação à ocitocina, é liberado tanto quando as pessoas têm a relação sexual, então ter a relação sexual libera a ocitocina, libera o hormônio do amor, assim como quando a mulher está amamentando. Então você vê que a ocitocina ela liga pessoas tanto no sentido afetivo, emocional, sexual, assim como afetivo filial, né, do materno, para que inclusive a mãe cuide da sua prole, cuide do seu bebê. A maioria das mães que rejeitam seus bebês, que tem algum problema relacionado à rejeição, a querer matar, deixar a criança em algum lugar, com certeza ela teve uma alteração hormonal muito grande e possivelmente uma queda de ocitocina, um aumento de cortisol, que ele não está aqui, que é o hormônio da irritabilidade, e uma queda nesse daqui, já adiantando a serotonina, ok? Deixa eu ver se eu coloco outra cor aqui. Aí que apaga o negócio, né? Então, da serotonina. E a serotonina, já que a gente citou, é o hormônio responsável pelo humor e do bem-estar. Também muito associado a questões relacionadas à depressão. Então, se você tiver uma queda da serotonina, você possivelmente vai ter problemas de depressão. Depois vem, deixa eu colocar uma amarelinha aqui, o GABA, que ele traz calma, por isso os neurotransmissores GABAérgicos, eles vão diminuir o nível de dopamina para que você então fique menos eufórico e fique mais tranquilo. Por isso, na esquizofrenia, por exemplo, usam sempre remédios com base, né, de estimulação dos GABAérgicos para acalmar as pessoas. A acetilcolina, então, é muito importante, já que você, né, que está aqui participando dessa palestra, quer saber sobre o funcionamento do cérebro para potencializá-lo, então a acetilcolina, fique focado nisso. É importante para o aprendizado, para a retenção, inclusive, de memória, junto com o glutamato. Né? Então, memória e aprendizagem. E você precisa entender que a gente só está falando de das predominâncias desses hormônios. Mas eles podem ter outras funções, inclusive em determinados momentos, fazer o contrário do que poderia ser a sua função principal. Então, é para você ver a complexidade do nosso cérebro. Né? Mas, na maioria das vezes, eles são usados nesse nível mesmo. Então, o glutamato é responsável pela memória e aprendizagem, e a endorfina responsável pela diminuição, controle de dor e da euforia. Né? Ou seja, quando a gente até vai falar isso depois, como produzir cada um desses, mas a endorfina é muito conhecido através de um alívio de tensão, alívio de estresse, principalmente através do esporte, através de exercícios físicos. E por fim, a serotonina, que a gente já falou, ok? Que é responsável pela tranquilidade, pelo equilíbrio de humor. Então, transtorno de humor como depressão tem baixa de serotonina. Também a ansiedade também vai ter uma baixa de serotonina. Então, aqui é um esquema que eu sempre gosto de apresentar sobre o cérebro. Então, você vai ver que é uma estrutura bem simples da gente compreender. Então, você vai ver que o cérebro tem dois hemisférios, né? Então, o esquerdo e o hemisfério direito, é assim que está na sua cabeça, né? Então, são hemisférios que estão aqui. E dentro desses hemisférios, você tem lobos, né? Então aqui, né, exemplo, o lobo pré-frontal, o lobo parietal, o lobo temporal, o lobo occipital.
né? E o cerebelo aqui, que não é necessariamente considerado um lobo, mas está aí compondo partes importantes do cérebro. E nós vamos falar de um quinto lobo, né? São considerados aqui os lobos frontal, parietal, temporal, né, que fica aqui nas têmporas, né, parietal, que fica aqui em cima, que é responsável pelo comportamento, esse aqui atrás da testa é responsável pela tomada de decisão, e aqui atrás é responsável pela visão, né, occipital. E se você for ver até quando o senso comum já sabia meio disso, né? Quando você comete um erro onde você bate na cabeça, aqui atrás? Não, você bate na testa. Nossa, que burrice, que erro, onde eu estava com a cabeça, né? Então você já é conduzido de uma maneira quase que natural a identificar que essa parte do cérebro que está aqui atrás da sua testa é a responsável pela tomada de decisão, de raciocínio crítico, de vontade, ok? Então você vai ver aí que o lado esquerdo ele tem algumas habilidades. Logicamente que o cérebro trabalha como um todo, mas nós vimos, né, através também de PET scan, ressonância magnética funcional, que os lados têm funções um pouco diferentes, e é interessante ressaltar que o lado direito comanda o lado esquerdo do cérebro, e o lado esquerdo comanda o lado direito, né, o lado direito do cérebro, comanda o lado direito do nosso corpo. Então, o direito comanda o lado esquerdo, e o esquerdo comanda o lado direito do seu corpo. É um funcionamento cruzado, né? Isso é interessante. O lado esquerdo, então, ele está ligado sempre a habilidades com números, competência científica, né? Então, esse lado do cérebro é linguagem escrita, idioma falado, objetividade, análise, lógica, raciocínio. O lado direito, ele está ligado a formas em 3D, então poder girar um objeto em 3D, que também pode ter uma grande ajuda do cerebelo. A música e a arte, a intuição, a criatividade, imaginação, subjetividade, síntese, emoções, reconhecimento facial. Se você quiser também ter um pouco mais de conhecimento sobre essa questão da estrutura do cérebro, eu aconselho você a ver o Dr. Renato Sabadini. Ele é um PhD em neurociência e ele mostra, inclusive, que as diferenças hormonais ainda no período de estrutura de formação fetal alterou o cérebro de homens e mulheres para que eles funcionem diferente. Então, a maioria dos homens tem uma predominância do cérebro esquerdo. A maioria das mulheres tem uma predominância no cérebro direito, né? Por isso, mais as questões das emoções e o homem, uma questão mais racional, menos emotivo, né? E aí você vai ver que esses lobos, né, eles têm algumas questões aqui. Então, lobo parietal, inteligência, linguagem, leitura, sensação. O lobo frontal, comportamento, né, o comportamento aqui voluntário. A inteligência, memória, movimentos. O occipital, praticamente, então, a todo ele é responsável pela visão. O temporal, ele é um comportamento de audição, né, da fala, que aqui, desse lado esquerdo do nosso cérebro fica a área de Broca. Então, exemplo, uma diferença que a testosterona fez entre homens e mulheres. O homem tem um aumento de testosterona, que é um dos hormônios que atua no nosso corpo. Então, um homem chega a ter 800 vezes mais testosterona do que mulher, para você ter uma ideia de quão diferente é essa escala de proporção. E isso fez com que as conexões entre os dois hemisférios diminuíssem. O aumento de testosterona diminuiu a conexão entre os dois hemisférios. E por isso, muitos homens, se eles tiverem problema na área esquerda do cérebro, aqui na área de Broca, alguns deles nunca mais voltam a falar. Muitos dos homens nunca mais vão voltar a falar. Já a mulher, né, essa mesma área de Broca, ela também tem do lado esquerdo. Se ela comprometer isso, ela consegue falar com o lado direito do cérebro. Porque o nível menor de testosterona gerou um aumento de ligação entre os dois hemisférios, proporcionando uma maior conexão, principalmente da intuição, da memória, enfim, uma série de questões. Então, nós temos aí habilidades diferentes também, dependendo dos sexos. O cerebelo é equilíbrio e coordenação motora. Então, à medida que o homem perdeu conexão aqui por causa da testosterona, ele ganhou conexões no cerebelo. Isso é muito interessante. Por isso, né, é provado cientificamente que os homens são melhores em localização espacial, leitura de mapa, girar objetos mentalmente na cabeça, né, e as mulheres têm um pouco mais de dificuldade. Mais uma vez, ressaltando, isso não é uma briga de sexo, quem é melhor, é simplesmente mostrando que
são habilidades diferentes, são capacidades diferentes e para, com certeza, funções aí das mais diversas, não impedindo, logicamente, que as pessoas consigam fazer o que um outro sexo consegue fazer. Porém, você vai ver que, às vezes, vai ter um destaque maior da mulher em algumas áreas, um destaque maior do homem em outras áreas, ok? Então, fatos incríveis sobre o cérebro, 86 bilhões de neurônios, nós falamos, né? Ele equivale a 2% do peso corporal, armazena até 1.000 terabytes de informação. Então imagina, o professor Pierre-Louis Piazzi, ele fala que para você conseguir simular mais ou menos o cérebro, né, com circuitos aí eletrônicos, tecnológicos, você precisaria de 17 mil computadores de alta capacidade, de alto desenvolvimento, para você simular o que seria o cérebro. 17 mil computadores, ok? Então, contém 60% da gordura, né, que é uma das fontes de energia, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Gordura e açúcar são o que o seu corpo mais vai pedir para você, então por isso nós temos a tendência a consumir gordura e açúcar. Assim como também ele consome 20% de energia, né? Então, ou seja, ele pesa em média 1,3 kg, 1,5 kg, né, para os homens. O cérebro dos homens realmente é um pouco maior por causa da caixa craniana, mas eles não têm mais neurônio do que as mulheres não. Ok? Isso já foi comprovado também. Ele tem até uma expansão diferente dos neurônios para poder, logicamente, ficar balançando na caixa craniana. Então, todas as coisas são perfeitas, né? Fantástico o ser humano. Então, essa máquina aqui, ela revolucionou, com certeza absoluta, todas as pesquisas sobre o cérebro. Então, a máquina de PET scan aqui no Brasil, se eu não me engano, a gente tem em pouquíssimos lugares. Um dos lugares que a gente tem aqui é lá em Barretos, no Hospital do Câncer de Barretos. É o único lugar que dá para você fazer, pelo menos a última vez que eu fiquei sabendo, era isso, né? É o único lugar que dá para você fazer uma ressonância que você consegue ver realmente tudo, qualquer coisa que tiver alteração no seu corpo, essa máquina consegue ver, inclusive câncer em estados muito, muito, muito primário, que em outros testes passaria batido nessa máquina, eles conseguem ver. E o outro é o fMRI, que é a ressonância magnética funcional. Ela já tem uma ideia de mostrar o funcionamento do cérebro em tempo real, muito usado para fazer testes como determinadas áreas do cérebro respondem em determinados estímulos. Então, vai fazendo perguntas para as pessoas e vai acendendo algumas áreas do cérebro, né? Então, isso é muito interessante e você vai ver vários dados sobre isso se você procurar fMRI. Eu acredito que, inclusive, o fMRI deveria ter um acesso maior, mais ou menos a máquina de PET scan, mas com outra funcionalidade, outro modo de agir. Eu acho que ela poderia ser usada para identificação de depressão, porque muitas pessoas ainda acham que a depressão é algo do sentido moral, de fraqueza, enfim, mas não é. É uma movimentação, um funcionamento diferente do cérebro, principalmente com perda de fluxo sanguíneo e hormonal nessa parte do lobo pré-frontal. E aí, só para ressaltar isso, você vai ver os lobos cerebrais de novo aqui, só com um pouquinho mais de detalhe. Então, né, aqui o lobo frontal atrás da sua testa, você vai ver o lobo parietal um pouquinho acima da sua cabeça, o lobo occipital, né, que está aí na sua nuca, o lobo temporal, porém, e o cerebelo aqui embaixo, né? Mas você não vê aqui esse quinto lobo, que é o sistema límbico, e que com certeza eu quero dar aqui um enfoque maior nele. Por quê? Ele é conhecido há pouco tempo, o quinto lobo, o sistema límbico, e ele é responsável, sobretudo, pelas nossas emoções. E para que você tenha um bom desenvolvimento do seu cérebro e você conheça o seu cérebro, você tem que, com certeza, saber o que vai atingir e como funciona e como é estimulado o nosso sistema límbico. Por quê? Eu sempre falo para as pessoas como psicólogo, muitas teorias falam que o homem é um ser racional. Porém, eu digo que ele é um ser emocional. Ou seja, ainda que eu sei o que é certo, o que é errado, eu não faço tudo o que é certo.
eu não deixo de fazer tudo que é errado. Na verdade, por quê? Porque as nossas emoções entram no meio dessa conversa e bagunça a lógica, na é verdade? Então, você sabe o que não deveria fazer, você sabe que você vai se dar mal, mas movido por emoção, pela passionalidade, pelo amor, pela paixão, as pessoas enfiam os pés pelas mãos. E aqui, né, você vai ver que a composição do sistema límbico são todas essas áreas que estão apontando, todas essas setinhas que você está vendo aqui, elas fazem parte do sistema límbico. Então são várias estruturas que se formam como um todo. Por quê? Porque eles estão trabalhando para a mesma finalidade. Trazer informações emocionais. Né? Identificar, decodificar, transmitir e receber estímulos nesse sentido. E aí eu quero marcar aqui com você três estruturas que são importantíssimas nessa estrutura que está aqui, que é o hipotálamo, né? Então, hipotálamo, e que é essa partezinha aqui, ok? Ele é responsável pela produção glandular de vários hormônios, como a tireoide, hormônio do crescimento, hormônio da maturação dos órgãos genitais. Então, se você tiver alterações no hipotálamo, você pode ter comprometimento, inclusive, da tireoide, que, por exemplo, se você tiver um hipertireoidismo, você vai perder peso muito rápido, você vai ter problemas relacionados à concentração, irritabilidade, ansiedade. Então, por isso que tem que fazer exame de sangue, né? É uma das coisas que eu peço para que os clientes façam quando eles estão com suspeita de ansiedade, ver se não tem nenhuma alteração na sua tireoide. Assim como o hipotireoidismo, que você tem o hipotireoidismo de Hashimoto, que ele faz uma elevação, né, na garganta, você pode ter um ganho de peso, uma perda de humor, rebaixamento de humor, problemas relacionados à tristeza, pessimismo, e isso pode ter a ver com alterações da produção aqui do seu hipotálamo e relacionado ao funcionamento hormonal, ok? A outra estrutura que eu queria destacar é o hipocampo, que é responsável pela memória. Então, o que gera a memória? Grave isso. A memória, ela é gerada por emoções. Emoções positivas e negativas. É isso que gera memória. Assim como, logicamente, cadeias associativas. Mas, exemplo, o que você tomou, qual foi o seu café da manhã de sábado? Se você não teve um café da manhã especial, ou se você não estava com seu namorado, namorada, e vocês fizeram um café da manhã lindo, maravilhoso, com pétalas de rosa, você possivelmente não faz ideia do que você comeu no café da manhã porque não teve muita emoção, ok? Se você está fazendo dieta, então é que não teve emoção nenhuma. E você tem aqui, por último, a amígdala. A amígdala, ela é esse pequeno carocinho aqui, gente. Ele é do tamanho de uma amêndoa, pequenininho, né? Uma amêndoazinha assim. E ele tem em cada parte, né, cada hemisfério, você tem uma amígdala no hemisfério direito e no hemisfério esquerdo, que eles estão um pouquinho mais para fora. E ele é responsável pela captação de estímulo e transmissão de estímulos de medo, ansiedade, excitação. Então, a amígdala, dependendo também das alterações que ela sofrer, ela pode registrar uma hipervigilância que pode ser ruim, você necessariamente não está concentrado. A hipervigilância pode levar, inclusive, ao pânico. A maioria das pessoas que têm crise de pânico estão tendo uma hiperestimulação na amígdala cerebral, ok? A pessoa fala assim, mas a amígdala não era aqui na garganta? Não, agora mudou, né, a conceituação aqui na garganta é tonsila palativa, né? Então as amígdalas agora são só as do cérebro mesmo, ok? E aí, o MacLean, ele fala sobre o cérebro e as emoções, ou o cérebro emocional, que é o sistema límbico. Ele criou o termo sistema límbico em 1952, mais ou menos. Considera que a função do sistema límbico é integrar as informações do meio externo com as do interno. E ele que criou essa ideia do cérebro trino, né, que para ele, então, a base lá, né, formada pelo bulbo, o tronco encefálico, ele então é responsável pela manutenção do que? Da respiração, do movimento, da resposta automática, né? Então, ou seja, você não precisa pensar para reagir. É como qualquer réptil,
né, qualquer inseto básico. Então, o cérebro reptiliano ele teria essa função de resposta, estímulo e resposta, só isso. Né, e com certeza manutenção dos órgãos internos. Então você não precisa pensar para isso. E aí ele fala que à medida que foi acontecendo a evolução, o desenvolvimento aí das espécies, você vai ter a criação do cérebro afetivo, que é isso aqui, é o sistema límbico. E ele é o cérebro dos mamíferos. Então, os mamíferos já conseguem demonstrar afeto. Você vai ver os leões, né, os macacos, por exemplo, que é o mais conhecido aí. E dentro do neocórtex, só o ser humano desenvolveu o neocórtex com uma desenvoltura capaz de criar uma complexidade de comportamentos. Você vai ver que alguns símios têm realmente um neocórtex muito desenvolvido, tem inteligência, alguns ratos também, mas o neocórtex do ser humano com certeza faz toda a diferença. Pra você ter uma ideia, o nosso neocórtex é como se fosse uma folhinha toda amassadinha, quando você vai fazendo aquelas dobraduras, vai ficando amassadinho. Então, se você abrir o neocórtex de um macaco, pegar ele, esticar assim, ele vai dar do tamanho de uma folha do papel ofício, né, do A4. Agora, se você pegar o neocórtex de um ser humano, ele é do tamanho de uma mesa. Você entende? Então, ou seja, ali está comprimido muita estrutura cerebral com muitos neurônios. Então, a diferença é muito grande, não é pequena não. E aí, segundo o Ledoux, no seu livro Cérebro Emocional, muito bom esse livro, vale a pena, o sistema límbico apresenta projeções neuronais em todas as outras regiões cerebrais, influenciando cada fase do processamento cognitivo. Então, você viu? Afetando o processamento cognitivo. O que é a cognição? Capacidade de atenção, de memória, de retenção de informação, raciocínio lógico, raciocínio espacial, capacidade verbal, enfim, escrita, desde o reconhecimento da sensação de medo até a tomada de decisão. Então você vai ver que o cérebro emocional ele está ligando questões cognitivas e tomadas de decisão. Olha só que importante isso. Então, se você já ouviu falar do termo inteligência emocional, é por causa disso. Em contrapartida, nem todos os processos cognitivos, né? Então você vai ver aí alguns processos cognitivos, tipo o raciocínio lógico, né, por exemplo, apresentam projeções para centros emocionais. O que significa isso? Eu consigo, através da emoção, afetar o meu raciocínio lógico, mas mesmo que eu saiba uma coisa de forma lógica, necessariamente eu não consigo acalmar a minha amígdala. Né? Exemplo, a síndrome do pânico. Eu sei que eu não estou morrendo. Eu sei que eu não estou tendo um ataque cardíaco. Eu sei que isso é uma ansiedade, mas eu não consigo me acalmar. Né? Então, por isso, a pessoa vai ter que fazer um movimento do que? De respiração. Inspirar, prender o ar um pouquinho e soltar. Fazer isso de 5 a 10 vezes e fazendo uma conversa interna positiva. Isso para você ver então como a influência do sistema límbico é fantástico. Ela afeta o nosso racional, mas necessariamente o racional não consegue acalmar as nossas emoções. Então, os processos cognitivos que você tem aí, né, para falar rapidamente, eu acho que numa abrangência muito grande, a percepção, né, a aprendizagem e a memória. São quadros assim muito grandes que dentro deles você tem várias coisas, né? Dentro da percepção, você tem a audição, você tem a fala, você tem o paladar, você tem, enfim, o olfato, o tato. Dentro da aprendizagem, você tem desde a capacidade de conseguir ficar em pé até, sei lá, capacidade de aritmética, né? Uma coisa bem complexa. E a memória, você vai ter também tanto a memória de funções muscular, você tem que ter uma memória muscular para você andar. Né? Se toda vez que você fosse andar, você não tivesse uma memória muscular, o seu corpo teria que reaprender a andar todas as vezes. Então, você tem essa memória, até memórias complexas, emocionais, traumáticas. Né? Então, lembre-se disso. Quanto mais emoção, mais memória. Quanto mais emoção, mais memória. Positivo ou negativo. E aí, voltou de novo aqui o cérebro. Mas vamos passar ele. Então, o que a gente já falou. E agora,
Vou colocar. Ah, tá. Só coloquei aqui o cérebro, porque eu queria ressaltar esse quadrinho dos neurotransmissores de como conseguir, então, alguns desses neurotransmissores. Agora que você entendeu a estrutura cerebral, você sabe como é que funciona, como aproveitar, como gerar um aproveitamento aí, né, dessa informação e estimular esses neurotransmissores. Então, vamos lá. Então, exemplo, a dopamina. Né, como criar prazer nos estudos. A dopamina nos motiva a agir em direção a metas, desejos, necessidades e nos dá uma onda de prazer quando conseguimos alguma coisa, alcançar alguma coisa. Então, a procrastinação, a autodúvida, a falta de entusiasmo estão ligados a baixos níveis de dopamina. Então, tem como criar prazer nos estudos? Tem. O que você pode fazer? Divida grandes objetivos em pequenos pedaços. Então, eu não vou me programar de ler um livro todo, né? Exemplo aqui, fica a sugestão também, 1984, do Orwell, né? Então, olha, eu não quero ler ele todo. Eu quero, então, me propor a ler uma página por dia. Então, quando você faz essa meta e você cumpre ela, você traz agora a recompensa de dopamina. Você está cumprindo uma tarefa. Então, ao invés de permitir que seu cérebro comemore apenas quando você bate a linha de chegada, você pode criar uma série de pequenas linhas de chegada para liberar dopamina. Então, toda vez que você conseguir concluir, exemplo, eu consegui é, ler uma página de um livro, eu vou comemorar, eu vou me elogiar, eu vou postar nas redes sociais, eu vou compartilhar com alguém, eu vou sair e vou fazer uma coisa que eu gosto, eu vou relaxar um pouco, eu vou fazer com que esse momento fique marcado. Tá vendo? Eu vou recompensar esse meu momento de cumprir uma pequena tarefa. Então, tudo que você for fazer é a regra do Sun Tzu, né? Dividir para conquistar. A noradrenalina, que é a concentração em alerta, só ressaltando aqui um pouco também, para você ter também um aumento de dopamina, desacelere o seu cérebro. Diminua a quantidade de tempo no celular, diminua a quantidade de tempo no seu computador. Por quê? Porque isso esgota, vou colocar entre aspas, o seu cérebro. Isso gera um cansaço tão extremo para o seu cérebro que depois você vai criar um negócio chamado mudança do ponto basal. O que significa isso? Olha, pessoas, eu acho que a representação mais fácil de você entender é essa. Uma pessoa, ela precisava usar um pino de cocaína para ficar doidona e sentir o barato. Aí passou daqui um mês, ela precisa de dois. Daqui 2 meses, ela precisa de cinco. Daqui 6 meses, um ano, ela precisa de 10. O que significa isso? Agora, tudo que estiver abaixo disso aqui, que não conseguir gerar prazer no nível 10, né, pinos de cocaína, vai ser totalmente desestimulante. Então você entende? O estímulo causado por um filme, por uma série, por tempos aí, você vendo lá, né, o feed do seu Instagram, do Facebook, de qualquer outra rede social, ele gera um aumento tão grande de dopamina que você às vezes não tem mais graça, exemplo, ler um livro. Não tem graça mais você poder ter um momento de conversa com pessoas. Então, cuide da sua reserva de dopamina, não produza tanto, diminui o tempo, diminui a luz do seu computador, durma bem. Essas questões são essenciais para você poder produzir dopamina de uma maneira correta. Crie hábitos. Né? Então, a noradrenalina, concentração e alerta. A noradrenalina é sintetizada pela glândula suprarrenal. A suprarrenal fica aqui do lado direito, né, abaixo do seu tórax, em cima do seu fígado. E suas ações estão relacionadas ao auxílio da resposta do organismo diante do estresse de curta duração. Então, muito importante isso. Pessoas que tomam remédio psiquiátrico há muito tempo têm que fazer exame do fígado, como é que está o seu metabolismo no seu fígado, porque é lá, né, junto com a suprarrenal, que ele vai metabolizar as medicações. Então, muitas medicações não estão fazendo efeito porque o pessoal aí está com problemas no fígado ou também na suprarrenal. Entre essas ações, podemos destacar o aumento do nível de glicose no sangue, devido à quebra de glicogênio no fígado e músculos esqueléticos. Então, você vai ver que quando você consome um pouco mais de açúcar, e muito cuidado nessa hora, né,
você consegue um aumento de noradrenalina, não deixa de ser também uma recompensa. Então, você fica no estado mais de alerta e também no estado de tranquilidade. Você diminui o estresse e você aumenta a capacidade de concentração. Então, você já viu já algumas pessoas falando, logicamente como a cafeína também, você já viu as pessoas falando, como um pedacinho de chocolate quando você estiver estudando. É pedacinho, viu, gente, não é a barra de chocolate toda, não, viu? Pedacinho, né? E as mulheres TPM, então é que tem que tomar cuidado mesmo. Então, um pedacinho de chocolate quando você estiver estudando, né? Um quadradinho de chocolate quando você estiver estudando, porque isso vai ajudar, com certeza, tanto a você reter memória, quanto a você melhorar ao seu estado de alerta e concentração. E aí, a acetilcolina, que é responsável pelo aprendizado. Então, olha só, gente, eu vou falar aqui uma série de coisas. Aí você fala assim, poxa, mas o cara tá falando de salmão, poxa vida, salmão tá mais caro do que a carne vermelha. Gente, tem ovo, meu amigo. Minha amiga, tem ovo. Então, coma ovo. Olha que beleza. Uma coisa que, né, eu aqui, minha filha, a gente come demais, né? Ovo, 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 e a gente gosta demais de ovo. Ovo mexido, ovo frito, omelete, faz aí, inventa seu ovo aí. E isso com certeza é bom de manhã, né, comer a quantidade de ovo que você conseguir. O leite, né, queijo, leveduras, fígado de frango cozido, né, o fígado mesmo de frango ou de outros animais aí, são muito, muito, muito ricos em proteínas, vitaminas, é, triptofano, enfim, uma série, vitamina D, principalmente, muito bom. Então, sementes de girassol, cogumelos, noz pecan, amendoim. Pô, noz, então come amendoim, gente. E o salmão, beleza? Então, você vai ver que a acetilcolina, ela está muito ligada à alimentação. E uma coisa que eu acho que aí sim você vai ver uma grande diferença em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, é que essa alimentação rica em vitaminas, em proteínas, né, em uma série de outras necessidades do nosso corpo físico, em países subdesenvolvidos eles não vão ter isso. E muitas vezes a ausência de alimentação correta, com grande nutrição, vai impedir, comprometer, às vezes de uma forma, eu não vou ser aqui pragmático, mas de uma forma até meio que crônica, muitas pessoas. Por quê? Porque no começo da sua vida elas tiveram ausência de nutrientes que seriam essenciais para o aprendizado, para o desenvolvimento de áreas corticais, para o desenvolvimento de habilidades, enfim. Além então da alimentação, você tem a estimulação, que muitos pais não tiveram tempo para ficar ali estimulando, falando, conversando, brincando com as cores, com a textura, né? Então, isso é muito importante. O glutamato, que é responsável pela memória e aprendizado. Então, você vai ver as principais fontes de ácido glutâmico são alimentos de origem animal. De novo, o ovo aí, tá vendo, gente? Então, coma ovo, porque o ovo tá mais barato, tá bacana, pode comer ovo. O leite, o queijo e a carne. Mas também pode ser encontrado em alguns vegetais, como aspargo, agrião e alface. Então, nunca comeu aspargo, não comeu agrião, come alface. Por exemplo, entendeu? Coma as hortaliças aí, né? Verde com um gosto mais amargo, vai ter um alto nível também de vitamina B12, que é importantíssimo para o funcionamento cerebral. E a endorfina, alívio da dor e também, né, causa a euforia. Você vai ver então que os exercícios físicos é o primeiro aqui, batido, com certeza. Para as pessoas que gostam de correr, uma das melhores formas de liberar endorfina é fazer uma corrida pelo menos uma vez por semana. Comer chocolate, tudo com moderação, né, minha gente? Dar gargalhadas, olha só que beleza, terapia do riso, né? Ter relações sexuais sempre com proteção, né? Camisinha, né, gente? Dá mole pra essas coisas aí não. Ser grato. Então, com certeza, uma pessoa pessimista. Eu não coloquei aqui essa fotinha, deveria ter colocado, eu sabia que tinha esquecido alguma coisa, que é mostrando a neurociência, mostrando como pessoas pessimistas, pessoas que são ranzinzas, elas têm uma série de alterações hormonais, funcionais cerebrais
e depois físicas, porque o aumento de cortisol, que é o que vai ser produzido diante do pessimismo, da irritabilidade, sempre desse estado de humor mais ranzinza, vai gerar uma baixa da imunidade. Então as pessoas vão ter mais inflamações, vão ter mais problemas relacionados a uma série de doenças, pegar mais gripe, enfim. Tá vendo, gente? Ser ranzinza faz mal para a saúde. É, ser mal agradecido também. Relembrar bons momentos, né? Ou seja, nós lembramos muito mais os momentos ruins do que os momentos bons. Então, já que você gasta um tempo lembrando de coisas ruins, gasta tempo também lembrando de coisas boas, veja momentos que você quer repetir e fazer planos para o futuro, né? Que é o que uma pessoa que está deprimida ela começa a fazer de uma forma negativa, na verdade ela não tem planos para o futuro, porque ela não sabe se vai chegar no futuro, e uma pessoa ansiosa está pensando sempre no futuro catastrófico. Então faça planos médio, longo prazo, mas sempre com viés bom, com viés, né, de alguma utilidade, ok, gente? E por fim, a serotonina, que é responsável pelo humor e bem-estar. Então, a serotonina flui quando você se sente importante, a solidão e a depressão aparecem quando a serotonina está ausente. É uma das razões pelas quais as pessoas se juntam a gangues e atividades criminosas. Essas práticas facilitam a liberação de serotonina. Então tem que virar criminoso para poder ter serotonina de maneira alguma. A gente só está mostrando que até comportamentos que a gente pode ser considerados, né, que a gente considera mais marginalizados, pode ter a ver com alguma estrutura cerebral. Isso não é justificativo, pelo contrário. Né, nós estamos vendo aqui o funcionamento de algumas coisas que podem contribuir para isso. Então você vai ver que essa sensação de participar de um grupo, de não estar excluído, de pertencer, né, de ser ajudado, ainda que seja de um viés negativo, como gangues, atividades criminosas, isso gera também um aumento de serotonina. Então, é uma coisa, inclusive, que conversando com um médico, ele falou: olha, dê um abraço em alguém, abraça alguém durante 5 segundos, você vai aumentar o seu nível de serotonina. Então, refletir sobre suas últimas conquistas significativas, permitir ao cérebro reviver a experiência, isso ajuda na produção de serotonina, porque o nosso cérebro não tem dificuldade em distinguir, na verdade, ele tem dificuldade em distinguir entre o que é real e imaginado. Então, por isso, como já dizia um provérbio antigo, como você pensa no seu coração, assim você é. Então, cuide da sua mente, cuide do seu coração, porque você, uma vez que começar a pensar coisas ruins sobre si, o seu corpo começa a agir como se você estivesse vivenciando aquilo. Por isso que você lembra de um tempo ruim, você começa a chorar. Né? Ah, mas já passou tanto tempo. Pois é, mas quando você lembra, seu cérebro acha que está acontecendo agora. Então, é outra razão pela qual a prática de gratidão são populares. Então, você vai ver, tipo, o Ho'oponopono. Né? O Ho'oponopono, muito bacana. Eu te amo, eu te respeito, eu te perdoo e eu te libero, alguma coisa assim. Então, você fala 4 coisas e você vai seguindo com uma ideia de gratidão, logicamente voltado para aquilo, né? Para agradecer, para perdoar. Então, com certeza, isso funciona. É uma repetição, né? Parece que você tem que repetir cento e não sei quantas vezes, então funciona mesmo. E aí, você tem aí deixa eu ver aqui, um mecanismo rapidinho, mostrando aqui o cérebro, olha só para você ver. Ele mostrando os três hormônios aí que vão alterar diretamente o nosso cérebro. Então vamos só para você ver. O amor, tá vendo? O cérebro está suprido de dopamina, serotonina e ocitocina. Olha só, a felicidade. Necessariamente você não tem fonte de prazer grande, mas você tem uma alta de serotonina, que é um equilíbrio de humor. E você também, às vezes, não tem uma fonte de amor ou ocitocina tão grande. Né? Isso é importante. Olha só para você ver, tá vendo a felicidade? Olha só a ansiedade. Você tem uma alta de dopamina, mas tá vendo? Necessariamente você não está com prazer. Por quê? Porque você está com a baixa de serotonina, você está com a baixa de equilíbrio de humor. Você está com a ausência de serotonina. Então, mesmo tendo dopamina que, em tese, seria para você sentir prazer, você começa a sentir um nível de ansiedade, de apreensão, de nervosismo. Ok? Então, muito importante enfatizar isso. E aí vem. é, Ah, passou ali, né? Não, não passou não. Aí vem a depressão, olha só para você ver. A baixa maior é de ocitocina, a falta de amor, que é o que a pessoa que está depressiva mais sente.
ela não se sente amada, ela acha que é um peso, ela acha que se ela morresse não ia fazer falta nenhuma, daí começam os pensamentos suicidas, as ideações suicidas e por aí vai, né? Então, o amor, com certeza, é o melhor desses todos aí, dessas emoções. Então, gente, muito obrigado. Eu creio então que daqui a pouco a gente vai encontrar aí para poder conversar ao vivo e tirar as dúvidas, fazer colocações, enfim, participar aí junto. Grande prazer, espero que eu tenha contribuído com você. Até mais, até uma próxima.